Boa noite, ITG! Estamos começando mais um ITG Acontece. E hoje a nossa entrevista é com a líder do departamento Elo, nossa amiga Kalene. Boa noite, ITG. Muito bom estar aqui com vocês hoje. É bom demais. Então, sem enrolação, vamos começando para a primeira pergunta. O que é o Ministério Elo e como que ele surgiu? Então, na verdade, o Elo ele surgiu a partir da secretaria da antiga Rede Jovem, porque agora nós somos ITG, né, galera? Então, e aí, como essa secretaria ela vinha trabalhando, a gente já vinha funcionando há um bom tempo. Quando o Felipe e a Carol eles assumiram a liderança da ITG, da Alcino Cacela, eles chamaram eu e o AV, né? Porque não sou só eu a líder, o meu marido também lidera junto comigo, Antônio Vitor, o AV, né? Eles conversaram com a gente e eles trouxeram algumas propostas sobre o que eles acreditavam que a secretaria tinha como potencial e o que a gente podia fazer, além daquilo que a gente já fazia, né? E assim, a gente gostou muito da ideia, né? E assim, foi sendo desenvolvido um novo projeto e daí surgiu ela, né? E uma das coisas que eles pediram foi que a gente desse um novo nome a partir desse novo significado que a secretaria agora passava a ter. Então, assim, em união com a equipe, né? Com a equipe que hoje compõe o Elo, surgiu essa votação e surgiu esse nome Elo. Qual é a ideia desse nome? Conexão. É nós estarmos unidos, ligados, quanto ITG, quanto jovens, quanto membros da Igreja Ceia. Perfeito. E essa mudança da secretaria para o Elo trouxe também coisas novas no dia a dia. Sim. Então, já puxando esse gancho, qual que é o papel do Ministério Elo no dia a dia do ITG? Então, assim, até então a secretaria, né, porque não tem como não falar sobre isso, a secretaria ela trabalhava basicamente nos eventos da igreja, né, e acabava que era muita coisa ao mesmo tempo, e até então éramos AV, eu, a partir desse momento, né, porque a secretaria ela tem uma longa história, para quem já conhece, mas éramos eu, AV e a Zaine, que toda vez estava ali com a gente dando essa força. E aí, quando ela surgiu, né, a gente, através dessa proposta que o Felipe e a Carol trouxeram, nós montamos uma equipe maior, e a ideia, junto com isso, foi, na verdade, desenvolver novos projetos, desenvolver trabalhos que a gente sonhava quando secretaria, mas a gente ainda não tinha conseguido realizar. E um deles hoje a gente faz todo acompanhamento de dados do ITG, então hoje a gente consegue ter dimensão quantos jovens a gente tem frequentando a rede jovem, quantos visitantes a gente tem por culto, que até então a gente não tinha esse controle. Hoje a gente entra em contato toda semana com esses visitantes, o que é muito, muito legal, assim, é uma experiência muito gratificante. Provavelmente alguns de vocês devem ter recebido alguma mensagem de aniversário. Vinícius, tu ainda não recebeu, tu vai receber. Pois vai chegar o teu dia, né? Então, assim, hoje a gente tem esse contato. Hoje, de alguma forma, o ITG está mais próximo desse jovem a partir do trabalho do Elo, né? Então, a nossa ideia é expandir cada vez mais isso através desse contato. E a gente não deixa, de alguma forma, de estar fazendo um evangelismo digital a partir do momento que a gente acompanha os visitantes que hoje frequentam o ITG, né? É muito importante, isso que tu puxou, não está no roteiro, mas eu gostaria de saber também como é que vocês conseguem colocar o departamento de antiga secretaria, é algo muito técnico. Como é que vocês conseguem espiritualizar algo que é muito manual, algo que é muito técnico? Isso é bem interessante. Assim, eu não posso deixar de citar que, assim, a gente tem hoje o Ela é composto por uma equipe muito top, né? Eu trabalho, assim, com pessoas que são pessoas realmente de Deus, né, que é o Luiz, a Zaine, a Michele, o Josué, a Drica, a Poli, a Débora e a Mayra, né? Então essa galera, assim, junto comigo com a V, a gente se divide, né, em duplas e durante a semana a gente acompanha essas pessoas. Então, assim, a gente entende que não é simplesmente um trabalho mecânico, mas a mensagem que a gente está levando para aquelas pessoas tem um impacto na vida delas. Às vezes, por exemplo, é muito interessante, eu passei isso porque as 2 últimas semanas eu e o AB que ficamos responsáveis pelo acompanhamento. E acontecem coisas interessantes quando, por exemplo, você manda uma mensagem para o visitante, diz, que legal ter você no nosso culto e tudo mais. Eles curtem, às vezes eles nem curtem você. Mas aí no decorrer da semana eu vou lá, ou a gente manda outra mensagem desejando uma semana abençoada, mandando um versículo, e é impressionante como eles agradecem, como eles gostam de receber aquilo. Então, assim, você está levando a palavra de Cristo através daquelas pessoas. Não é simplesmente palavras que você escreve ali, mas são palavras que de alguma forma vão gerar uma sementinha na vida daquela pessoa, até vir o convite para o próximo culto, que às vezes eles vêm e às vezes eles não vêm. Mas assim, a gente entende que a gente está semeando. Quando eu falo de evangelismo digital, de alguma forma é isso que o Elo ele vem fazendo com os nossos visitantes.
né? E assim, o nosso projeto é expandir isso ainda mais, né? Mas cenas para os próximos Cara, e é capítulos. muito bacana isso, porque realmente eu já escutei muitas vezes que as pessoas não continuam na igreja ou vão em outras igrejas, não falando da ceia, de outras igrejas, porque não se sentem acolhidas. E esse simples fato de receber uma mensagem pós-culto de alguém, olha, venha participar mais vezes, Deus abençoe você, já gera na gente realmente uma semente. Então, muito bacana. Eu amo a ceia por isso, porque eu me senti super acolhida. Então hoje eu tenho o prazer de fazer isso através do Elo. Muito legal. E agora uma pergunta um pouquinho mais técnica. Como é que vocês estruturam esse trabalho de organização de dados no dia a dia? E qual o processo? Se tem alguma ferramenta, ou se é um trabalho realmente muito manual? Então, hoje eu diria que a gente ainda está um pouco manual, né? O Felipe e a Carol, eles trouxeram a ideia da gente compilar todos esses dados e usar numa plataforma, que é o Notion. A gente ainda está tentando trazer isso para dentro dessa plataforma, mas a gente também usa uma plataforma que está aberta para todo mundo, da equipe do Elo, né? Então, todo mundo coloca as informações lá dentro, né? Então, assim, mensalmente a gente faz uma escala onde cada dupla vai rodar. E aí a gente coloca as informações. Então, uma das coisas que a gente fez, a gente usou um modelo bem antigo que até então o ITG usava para fazer as Google Sheets, né? O Google Planilhas. É o nosso grande amigo, nossa grande aliada. Mas a ideia é aprimorar isso. Então, hoje a gente faz uso do Trello, a gente faz uso do Notion, a gente faz uso do Google Planilhas, mas a forma que a gente tem de compilar todos esses dados, né? Não sei, mas eu acho que a maioria de vocês respondeu, se não era bom ter respondido, né? Os formulários que a gente colocou por aí, os QR Codes que apareciam, porque eles ajudam a gente a ter acesso a essas informações, que de tempos em tempos elas precisam ser atualizadas, porque é tudo muito dinâmico. Né? Tanto das células quanto dos líderes. Então, assim, a gente vai usando isso, compilando esses dados, armazenando, e isso permite com que a gente tenha uma visão. Né? Então, agora a gente vai fazer o levantamento do semestre e ver qual foi o nosso resultado. Então, se eu quiser saber quantas vezes algum membro da comunicação faltou, é só falar contigo. Dá pra saber alguma coisa. Olha, Letícia, fica a dica aí. E por último, mas não menos importante, Kalene, se alguém quiser fazer parte desse ministério, evangelizando as pessoas por meio do Elo, encontrando a Cristo, servindo ao nosso Senhor, como é que faz para entrar nesse ministério? Então, assim, uma das coisas que eu gosto de pensar é, as pessoas precisam, na verdade, primeiro de tudo, precisam se sentir fazendo parte daquilo. Né? Porque, por exemplo, eu fui sendo arrastada aos poucos para a secretaria, mas hoje eu amo isso aqui. Né? Na época era secretaria, mas hoje eu amo isso que eu faço. Foi uma forma que eu encontrei de servir e de usar aquilo que Deus tem me capacitado quanto dons para contribuir na obra dele. Então, acho que acima de tudo você precisa se sentir naquilo. Né? Tem gente, por exemplo, que tem um feeling enorme para o teatro. Né? Procurem a Paula, ela precisa. Né? Mas assim, tem pessoas que gostam, que cantam bem, procurem o Mateus. Mas assim, existem outras formas de servir e o Ela é uma dessas oportunidades. Então, primeiro você precisa se sentir fazendo, para você olhar para aquele, olha, eu acho legal o que eles fazem, eu acho legal quando eles estão ali fazendo credenciamento, recebendo as pessoas, porque aquela é a primeira cara de qualquer evento que a gente faz. Com certeza. A primeira cara de qualquer evento que a gente faz, vai ter sempre ali o Elo, acompanhando as inscrições, fazendo credenciamento, sendo a primeira cara que as pessoas vão ver. Então, assim, você tem que ser cordial. Você tem que ser cordial. Você tem que tratar bem as pessoas, né? Não só porque você faz parte dela, mas acima de tudo porque você é um servo de Deus. Mas isso pra gente é importante, por isso que eu digo, você tem que se sentir fazer parte, você tem que gostar de falar quando eu gosto. Né? Porque você vai fazer isso quando a gente faz credenciamento, quando a gente passa informações. Quem sempre está na mesa de apoio? O Elo. Né? É verdade. Então isso é um diferencial. Eu acho assim, pessoas criativas, porque a gente precisa de mais ideias, a gente precisa desenvolver mais isso. Uma das ideias do Elo é que ele seja um gerenciador de projetos, é algo que ainda está em desenvolvimento. Então, assim, essas mentes criativas, elas são muito benéficas, sim, né? E pessoas que gostam de trabalhar com planilhas, tá, gente? Porque eu ia perguntar isso. Tem que saber usar planilha. Isso aí é um ponto importante, mas se não souber, a gente ensina. Desde que você queira aprender, a gente ensina, não tem problema. Mas, assim, é sempre muito bem-vindo. Qualquer pessoa que queira servir no reino é sempre muito gratificante, né? Porque, como a própria palavra já diz, né? A seara é muito grande, os trabalhadores são poucos, né? Então, se quiser fazer parte, é só me procurar. Glória a Deus. Então, Kalene, muito obrigado por esse momento de mesa. Foi de extrema importância para mim também entender como é que funciona o Elo. Eu confesso que eu era meio por fora disso, mas agora ficou tudo muito claro. Espero recebê-lo novamente aqui no ITG Acontece. Então é isso, pessoal. Muito obrigado
Obrigada, gente, foi um prazer. Até a próxima entrevista.